Estratégias nutricionais para evitar o inchaço pós-festas de final de ano, para a gente se preparar aí para essas últimas semanas do ano. Foram perguntas que chegaram muito nas últimas caixinhas que eu abri, então eu decidi fazer uma aula aqui para vocês, o nosso encontro semanal, para a gente falar sobre estratégias nutricionais, o que você já pode começar a aplicar hoje mesmo. A ideia é que seja a partir de hoje aí na sua casa, tá bom? Quero saber de quem tá aqui comigo se você é aquela mulher que se sente inchada após comer, fazer alguma refeição que você dá uma exagerada, assim, você sente que a sua barriga distende um pouco, que você fica um pouco inchada até no corpo inteiro, assim, no rosto. Isso é uma queixa que eu recebo com bastante frequência, tá? Então, eu vou falar sobre isso hoje aqui com você. Então, assim, para começar falando, tá? Que a melhor estratégia para evitar inchaço, para evitar, inclusive, assim, quem tá aí no processo de emagrecimento, eu sei que a grande maioria de vocês que me acompanham aqui estão em busca de um emagrecimento aí mais duradouro. Eu proponho sempre aqui um emagrecimento sem dietas, tanto que as nossas aulas aqui são às segundas-feiras para que você, assim, evite de pensar em dieta e veja mesmo esse novo olhar, assim, que eu tanto proponho para vocês aqui, de que é possível sim, tá? Emagrecer comendo aquilo que você gosta, sem precisar sair cortando tudo que é alimento. Pelo contrário, né? Eu sugiro, inclusive, que você, se quer emagrecer de forma muito mais saudável, sem sofrimento, que você inclua outros alimentos. E é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Sobre essas estratégias que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, assim, primeiro ponto quando a gente pensa em evitar inchaço pós-festas, evitar, inclusive, como muitas falam, que não querem engordar depois das festas de final de ano, o que é o fundamental, assim, é muito importante, tá? Todas aqui que estão vendo, quem vai assistir depois aqui essa nossa aula, assim, muito importante, tá? Que você evite, assim, que você tente mesmo dar uma controlada aí nessa ansiedade. É tão importante a gente falar sobre ansiedade quando a gente fala em qualquer questão de saúde, porque eu fiz, inclusive, uma aula já, tá? Se você ainda não assistiu, eu fiz uma aula, assim, ó, inteira só falando sobre ansiedade e alimentação. Então, como que a gente pode manejar a ansiedade aí durante o processo de emagrecimento, durante a nossa vida mesmo. Então, é uma aula bem completa, já tá lá no meu canal do YouTube. Para quem não assistiu, eu vou deixar depois linkado aqui nos stories, tá? Mas assistam, assim, e hoje a gente vai para uma parte mais prática. Mas é muito importante que você tenha em mente, assim, que essa preparação para as festas de final de ano é algo que já dá para começar agora. Então, assim, vamos se preparando, vamos tentando controlar essa ansiedade com estratégias que eu já dei naquela aula, mas que eu vou dar aqui também. Então, pontos importantes, assim, para todas que desejam emagrecer, é saber que se você pode ter a melhor alimentação de todas, conseguir ter todas as refeições ali que você estipulou para fazer por uma semana, mas se você não estiver ali realmente cuidando dessa ansiedade, então sabendo como que você pode, inclusive, ocupar o seu tempo para não ficar sempre só pensando em comida, sempre só pensando em qual vai ser a próxima refeição, para evitar principalmente, gurias, aquela fome emocional que a gente tanto conversa por aqui, que eventualmente ela vai acontecer, tá? Ninguém tá livre de sentir fome emocional, isso não existe. Mas para a gente conseguir, na grande parte das nossas refeições, a gente conseguir se alimentar, identificar nossa saciedade, é muito importante que você consiga, que você aprenda a lidar com a sua ansiedade, tá? Tem várias maneiras para lidar com isso, claro, se movimentar, incluir estratégias nutricionais. Então, o que são as estratégias nutricionais? É a gente saber que cada alimento que a gente consome, a gente pode escolher um alimento mais funcional. O que é um alimento funcional? É um alimento que, além dele ter sabor, dele ser gostoso, ele tem propriedades ali que, por exemplo, vai estimular o nosso hormônio da saciedade, vai nos trazer mais saciedade. Então, vai trazer, por exemplo, componentes como as fibras, que vão ampliar aí essa sensação de saciedade, vão trazer também antioxidantes para auxiliar ao nosso corpo ali, com que ele funcione melhor, evite inflamações, evite, então, por sua vez, aí, o inchaço. A gente vai falar sobre isso agora. Então, assim, para começar, eu sempre gosto de contextualizar para vocês, assim, o que é esse inchaço corporal, tá? Para todas que se sentem inchadas, o que você precisa saber sobre o inchaço, tá? Depois que a gente já falou sobre a ansiedade, assim, que é fundamental, tá? Inclusive para evitar esse inchaço, vamos entender o que é esse inchaço.
Geralmente, tá, quando a gente fala em inchaço corporal, a gente tá falando numa retenção de líquidos, tá? Então, assim, inclusive essa retenção de líquidos, ela pode fazer com que o seu peso na balança altere. Por que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para nossa aula de hoje? Porque é muito provável que muitas de vocês têm, assim, uma falsa ideia mesmo de que, fui na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, engordei tantos quilos depois da ceia. Isso não acontece, tá, gurias? É um processo de inchaço, ele é completamente diferente do processo de ganho de gordura. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês também. Se você consegue, tá, lidar com esse inchaço antes e depois das festas de final de ano, você não vai ter ganho de peso. Para ter realmente ganho de gordura, você precisa ingerir uma quantidade de calorias muito grande que em um dia só você não vai, o seu corpo não vai conseguir assimilar tudo aquilo, tá? Então fiquem tranquilas, assim, todas que acham que vão engordar muito no Natal. Não. A grande questão, assim, eu sempre brinco com isso, né? O problema não é o que você come ali entre o Natal e o Ano Novo, mas como que é a sua alimentação durante todo o ano, assim, tá? E a mesma coisa agora para a ceia. Já começa hoje a se preparar para a ceia, tá? Já começa hoje a incluir aqui algumas estratégias que eu vou propor para você, tá? Então, assim, eu não posso deixar de falar também aqui para vocês hoje que, assim, claro que quando a gente fala em inchaço corporal, é possível, tá, que muitas pensem que isso está muito associado só a uma questão estética, né? Porque eu quero ficar desinchada e tal, pela questão estética. Só que a questão do inchaço corporal, gurias, vai muito além disso, tá? Geralmente, o inchaço, ele vem associado a sinais e sintomas no corpo muito desagradáveis. Então, aqui, quem de vocês que tá aqui assistindo, que não se sente, por exemplo, quando tá com a barriga mais inchada, sente dores? Eu já ouvi relatos, assim, de mulheres que falam que quando a barriga incha, parece que tem, assim, uns espinhos por dentro, assim, porque fica tudo pinicando, assim, sabe? Isso é um sinal muito associado a algum tipo de alergia alimentar, tá? Se você tem esse sinal, assim, fique atenta a isso. Mas também pode vir, assim, associado a dores nas pernas, então um inchaço muito aparente, assim, também nas pernas, isso pode causar uma dor, um desconforto, dor de cabeça, retenção de líquidos, gurias, também gera dor de cabeça, tá? Então, assim, aí a gente vai entrar na questão, claro, da constipação. Quando uma mulher tá muito inchada, ela pode ter constipação, mas ela também pode ter diarreia, tá? Ela pode ter uma produção maior de gases também, assim, dificuldade para dormir. Então, vejam como a questão do inchaço, por mais que pareça que é algo só estético, não é. Lembrem sempre que no nosso corpo tudo funciona em sinergia, assim, tanto que, como eu sempre falo, né, se você já é uma mulher muito ansiosa, já há um desequilíbrio aí, então sempre a primeira coisa é olhar para essa ansiedade, ver como que tá, incluir, né, tanto ali alimentos para modular essa ansiedade. Já ensinei vocês como que a gente pode fazer isso e hoje eu vou reiterar também mais algumas estratégias aqui, tá? Mas e por que será que algumas mulheres têm uma tendência maior a inchar e por que nas festas de final de ano, quando você come muito, assim, você extrapola ali o seu sinal de saciedade, ou seja, você comeu muito além do que você realmente precisava, até ficar com sensação de estufamento mesmo abdominal? Por que isso acaba acontecendo, assim? Vários motivos, tá? Podem fazer com que algumas mulheres fiquem mais inchadas do que outras. A prova disso é que algumas mulheres, por exemplo, podem fazer uma ceia, comer um pouco a mais, mas o corpo não vai reter ali tanto líquido, toxinas, né? Então funciona melhor. E outras já têm uma tendência maior. O que eu posso garantir para vocês é que a grande maioria das mulheres tem uma tendência a reter líquido, tá? E isso tem muito a ver com a nossa fisiologia também. Então, assim, o que acontece? A grande parte do nosso corpo, assim, é constituído por água, a gente sabe disso. Então, assim, essa água, ela tá distribuída por tudo, assim, dentro das células, dos nossos vasos sanguíneos, dentro dos nossos órgãos. E quando há um distúrbio ali mesmo dessa água, ela pode ficar numa região mais lateral, mais no exterior da pele, e isso acaba gerando esse inchaço, tá? Mas assim, então, é preciso que a gente saiba que essa causa, ela pode ter vários motivos, então não é um motivo só, tá? De repente não é só por causa daquele alimento que você consumiu, mas eu queria que vocês pensassem um pouco assim e se dessem conta que o inchaço, né, corporal, quem tem essa tendência, precisa estar atenta a alguns desses sinais que eu vou falar aqui, tá? Qual que é, assim, o maior motivo de inchaço corporal, principalmente em mulheres, assim, que a gente pode observar, tá? Que acontece muito, tá muito relacionado a uma má alimentação, tá?
é indiscutível. Uma mulher que se alimenta mal, ela vai ter uma tendência muito grande a ter um inchaço. Aonde que é esse inchaço muito aparente? Inchaço bem na região abdominal, e isso inclusive uma mulher que já tem uma região ali que quando a gente vai ver aquela medida tá bem acima ali do que é o recomendado, geralmente essa mulher vai ter inclusive os níveis dela lá de triglicerídeos aumentados também. Então vejam que é algo que já está associado a questões que a gente deve ficar atenta mesmo de saúde, tá? Já tá um aumento ali já preocupante de gordura. Então sempre importante notar, assim, como que está esse inchaço hoje para você, porque eu sei que eu falo aqui com mulheres que têm diferentes realidades, assim, algumas têm um inchaço um pouquinho menor, outras têm muito, mas fique atenta porque é sempre importante ver com o que vem acompanhado esse inchaço. Vem, por exemplo, com muito cansaço, o inchaço também, um dos sinais que ele traz junto é esse cansaço no final do dia. Veja se isso acontece com você. Outro ponto que desencadeia muito inchaço corporal, gurias, demais, tá? São as alergias alimentares. A grande maioria aqui, tanto das minhas alunas do Método 3P, das mulheres que eu converso aqui diariamente nas caixinhas de perguntas, estou sempre tentando responder vocês. Eu vejo que as alergias alimentares são muito frequentes. Eu produzo bastante conteúdo sobre isso aqui também. Se você não sabe ainda que tem uma alergia alimentar, observa como que o seu corpo fica depois que você consome alguns alimentos que a gente sabe que eles têm um teor ali mais realmente de gerar algum tipo de inflamação, tá? Não para todas as mulheres, eu não tô falando que esses alimentos são inflamatórios. Gurias, não existe um alimento que ele é inflamatório, tá? Pode existir alguns componentes que são colocados em alguns alimentos ali industrializados, embutidos, mas um alimento por si só não vai ter esse potencial porque vai depender muito da pessoa que vai consumir, tá? Mas quando a gente fala aqui em alergias, quais são esses alimentos que na grande maioria, eu vi aqui que a Sula perguntou, quais são a grande maioria, tá? Que gera aí alergia na grande maioria das mulheres, a gente pode falar de 2 aqui. O primeiro é a lactose, então a gente sabe que uma parte assim bem expressiva da população tem intolerância à lactose, então observe como que seu corpo fica depois de você consumir lactose, tá? Já vi assim diversos exemplos, tá? De mulheres que tiram a lactose e aquela sensação de distensão abdominal passa completamente. Tanto outros sinais também de cansaço que vem junto com esse inchaço corporal, tá? O trigo também, então a gente não tem como não falar do trigo, né? As intolerantes aí ao glúten. E depois podem ter outros alimentos também, tá? Alguma leguminosa, mas tudo isso vai depender muito de como que tá ali também a sua saúde intestinal. Lembrando que mulheres que têm uma saúde intestinal realmente ali fortalecida, com uma microbiota ali que está trabalhando para promover ali o seu funcionamento de todo o seu corpo, tem uma tendência muito menor a ter alergias alimentares, tá? A outros alimentos, assim, até o próprio inchaço corporal. Então, é sempre importante a gente começar pela saúde do intestino, cuidando, que eu tô sempre falando isso pra vocês, tá? Mas aqui, voltando para a questão do inchaço, esses são os 2 pontos fundamentais, assim, que não tem como não falar. Se você tá inchando muito, você tá tendo uma alimentação desequilibrada, de repente pode ter alguma alergia alimentar. Se não é o seu caso, e você me diz, não, eu não tenho alergia alimentar, eu me alimento bem, eu ouço muito isso, mas eu me alimento muito bem, mas ainda assim eu fico muito inchada. Então a gente vai ter que investigar, por exemplo, como que tá essa hidratação. Será que você tá conseguindo tomar ali a quantidade de água ideal para o seu corpo? Lembrando que cada mulher tem uma quantidade de água ideal para o seu corpo de acordo com o seu peso, né? Quanto mais peso você tem, mais água você vai precisar eliminar. Lembrem sempre, gurias, que a água nada mais é do que um veículo, assim, para tirar toxinas do nosso corpo. Então, o que gera inchaço na grande maioria dos casos? Acúmulo de toxinas, que são ingeridas e a gente não coloca para fora, tá? Mas também pode ter aí uma desbiose intestinal acontecendo, que gera esse inchaço. O que é a desbiose intestinal? Justamente um desequilíbrio ali das bactérias do seu intestino, tá? De repente pode ser também por várias questões, mas é um sinal, geralmente quem tem desbiose tem um inchaço, assim, bem importante, assim, no corpo. Mesmo não comendo muito, já fica bem inchada. Aí a gente pode depois falar de algum distúrbio no fígado, tá? Que pode estar acontecendo também, nos rins, tem outras questões que podem estar associadas, assim.
mas um pouco mais sérias. Mas assim, em mulheres, por exemplo, é muito comum que tenham distúrbios hormonais, tá? Principalmente as que tomam anticoncepcionais há muitos anos. Eu já passei por isso. Quando eu tomava anticoncepcional, eu passava, assim, ó, inchada. Era um absurdo. O tamanho do meu pulso, gurias, era, assim, 2 vezes o que é hoje. Eu tinha muito inchaço corporal mesmo, tá? Claro que não foi só parar de tomar o anticoncepcional. Eu, inclusive, não falo aqui pra ninguém parar de concepcional. Converse com a sua ginecologista. Eu falo o meu relato, o que aconteceu comigo, assim, mas com certeza reduziu bastante, assim. Eu senti que eu consegui manter uma alimentação ali, mantendo uma alimentação saudável, que eu sempre proponho aqui pra vocês, aquele inchaço não acontecia mesmo quando eu comia um pouco a mais, como, por exemplo, agora é o caso das festas de final de ano e tal, tá? O que eu queria pontuar pra vocês é que um corpo saudável, uma mulher saudável, uma saúde, que tem uma saúde intestinal ali, vai ser muito difícil, tá? Dela ir para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, ali 2, 3 dias, comer um pouco a mais de bebida, que é algo que incha muito, e ela vai ficar, assim, extremamente inchada, ou vai ter esses sinais que eu falei aqui, acompanhado do inchaço, dor de cabeça, dor na barriga, não vai acontecer porque o corpo dela vai saber eliminar aquilo ali, sabe? Então é o que eu sempre proponho, assim, comece esse trabalho de final de ano o quanto antes. Claro que agora a gente tem 2 semanas só, mas ainda assim você pode começar, tá? Você pode já começar nessa segunda-feira algumas estratégias. Então, assim, repense como que tá a sua alimentação, tá? Pense também, por exemplo, como que tá a hidratação. A gente não tem, assim, um corpo que não tá hidratado, é muito provável que ele comece a reter líquido também. Eu vou mostrar aqui pra vocês depois no final dessa aula de hoje como que você pode fazer o teste aí lá depois do Natal pra ver se você tá retendo líquido, tá? É um teste bem simples que a gente consegue fazer. E aí também remédios causam retenção, então, assim, quem toma muitos remédios também pode ter uma questão. Mas, assim, por exemplo, ficar muito tempo em pé também pode gerar inchaço corporal, sentada também, então movimentar o corpo é muito importante, tá? Eu queria dar, assim, alguns exemplos, assim, para vocês de algo que me perguntam muito, assim, como saber se você tá inchada, né, se é inchaço ou se você engordou. Primeiro, então, assim, queria deixar muito claro para vocês, tá, que primeiro que vocês nem se pesem depois da ceia de Natal, porque eu acho que, assim, não faz sentido nenhum, tá? Você vai estar ali retendo líquido, claro, principalmente para quem bebeu, para quem comeu mais farinha branca, mais gordura, refinados ali, farináceos, tá? Então, no dia seguinte, nem se pese, tá? E tenha certeza, assim, para quem se pesar ou para quem já passou por isso, eu sei que muitas falam para mim, chegam na segunda-feira e falam, engordei 2 quilos nesse final de semana. Gurias, ninguém engorda 2 quilos no final de semana, tá? Pode ser que você engordou isso ali ao longo dos dias, ao longo das semanas, mas na grande maioria das vezes é inchaço corporal. Então, por exemplo, você tá inchada na segunda-feira ali, pós-Natal, no próximo dia você já começa ali a sua alimentação saudável, coloque em prática aqui as estratégias que eu vou dar pra você, que você vai sentir esses benefícios, tá? Mas assim, como que você pode saber se você tá inchada? O que é bem... tem áreas que a gente consegue notar muito, tá? Que são ali nas pernas, nos tornozelos e nos pés. Então, qual que é um testezinho básico, assim, pra você fazer... Tanto agora, é legal de fazer agora, quem estiver aqui, faça agora esse teste e faça depois do Natal e veja se você é uma mulher que retém muito líquido, porque às vezes a barriga tá um pouco mais inchada ali, mas de repente nem é tanta retenção de líquido assim. Então, observem, façam esse teste e vejam como que é. Simplesmente você vai pressionar com o polegar, tá? Uma região bem próxima do seu tornozelo, não tem como mostrar aqui, mas uma região próxima do seu tornozelo e você vai colocar ali o dedo e vai deixar por 30 segundos, assim, deixa uns 30 segundos, assim, 35, tá? E aí você vai tirar. Quando você tirar, você vai olhar para a região e vai ver se aquela região ficou muito marcada, tá? Se ela ficou muito marcada, é um sinal, assim, clássico de que você tá retendo muito líquido. Outro exemplo também são mulheres que tiram a roupa, assim, vão tomar banho e estão todas marcadas, assim, por exemplo, da calcinha, do sutiã. Lembrando, né, gurias, para usarem sempre o tamanho aí de vocês, eu sei que muitas usam um sutiã muito apertado, então vai marcar, mas se você usa aquele sutiã do seu tamanho, a calcinha também, e ainda assim tá ficando muito marcado, é outro sinal também de que você tá retendo muito líquido. Isso é muito comum da gente ver quando a gente vai fazer a avaliação física, assim, em mulheres, a gente vai ver o corpo, a gente vê que muitas estão, assim, muito retidas mesmo, com todas as marcas da roupa, tá? Então, em relação agora a como saber se você engordou ou se você tá inchada, sempre pensem assim, ó,
a gordura, né, para esse processo de ganho de gordura, ele leva mais tempo. Tem até uma conta que eu vou fazer um post mostrando para vocês perceberem o quanto que para engordar 1 quilo é preciso que se ingira muitas calorias, tá? E que você coma muito, então você não vai fazer isso num dia só. Já o inchaço, é provável que após uma única refeição você enche muito, principalmente se você está consumindo algum alimento que você tem alguma sensibilidade ou alguma intolerância, tá? Dando aqui o exemplo da lactose de novo, mas não estou dizendo, tá, que o leite é inflamatório ou que ele vai gerar alergia em todo mundo, não é isso. Eu só tô falando que na grande maioria das pessoas a gente sabe que tem algum grau de intolerância. Muitas até conseguem continuar consumindo a lactose, tá? Mesmo com essa sensibilidade, mas aí adotam algumas estratégias para diminuir, outras já preferem, enfim, tomar algum tipo de enzima. E eu tenho muitas aqui que me acompanham que decidiram tirar a lactose de vez porque sentiram só benefícios, assim. Então, observem como que vocês se sentem após as refeições. O que eu gostaria de falar, assim, que se após uma refeição, por mais que você exagerou muito, assim, se você sente esse inchaço, mas não é só aquele inchaço natural, gurias, a barriga, isso é importante falar também, tá? Quando começa o dia, a nossa barriga, ela tá mais, né, ela tá mais pra dentro, é normal, a gente tá bem menos inchada, então a gente acorda desinchada, o corpo passa a noite inteira colocando ali toxina pra fora, seja, né, através ali do nosso suor, depois a gente vai e faz xixi, então a gente tá colocando toxina pra fora. Durante o dia, é natural que você vá inchando, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas quando esse inchaço é demais e vem acompanhado a esses sinais que eu falei no começo da live, cansaço, dor abdominal, tá? A própria constipação, é aí que a gente tem que estar atenta. Vai muito além de estética, tá? Muito além. Não é uma questão de estética, realmente, é uma questão de saúde mesmo. Então, isso eu queria falar com vocês, assim, se você sente esse inchaço muito grande após alguma refeição com dor abdominal, tá? Investigue, não fique deixando isso acontecer em todas as refeições, porque isso vai se tornando um processo crônico que a gente chama, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse inchaço, ele pode estar acontecendo por alguma inflamação silenciosa ali no seu corpo que você não tá dando atenção, que pode ser por um alimento que você está consumindo que não te faz bem e você segue consumindo. Então, daqui a pouco, aquilo que era só um inchaço, vai caminhando para algo maior, então fiquem atentas, tá? Queria deixar claro, assim, que a questão do ganho de peso com o inchaço são processos completamente diferentes, tá? Você não vai engordar 2 quilos depois de uma janta de Natal, mas você pode ficar bem inchada, né? E aí, para evitar esse inchaço que eu gostaria que vocês pensassem aqui comigo hoje, assim. Antes da gente entrar nas estratégias, eu queria só que vocês prestassem atenção nos sinais do corpo de vocês. Ele dá sinais o tempo todo, tá? Um dos sinais, por exemplo, é a cor do xixi. Um xixi que é muito amarelado, ele sinaliza pra gente que você tá ali com uma retenção de líquido, tá? Pode ser porque você se hidratou pouco, geralmente é por isso, assim, a grande maioria das pessoas tomam menos água do que deveriam, tá? Agora no verão é até um pouco mais fácil da gente tomar água. Eu tô aqui com o meu copo, quero saber quem tá aqui comigo. Cami, Maria, tô vendo aqui as gurias. Quantos copos de água vocês tomaram hoje, gurias? Me contem. Eu sei que a gente esquece, tá? Tomar água é um hábito. Sempre que eu posso, eu tô aqui lembrando vocês, eu boto story ali e falo quanto de água você já tomou, porque é realmente, assim, um exercício que a gente tem que fazer todo dia. E se você deixa de se hidratar 1, 2 dias, isso pode ocasionar ali, depois, num inchaço um pouco maior, de repente, numa constipação maior. Então, olhem a cor do xixi de vocês, tá? Qual que é o xixi ideal? É aquele xixi clarinho que ele sinaliza ali que você tá hidratada, realmente tá eliminando ali, tá? A frequência também que você vai ao banheiro, então a frequência que, como é que tá, né? Você consegue fazer cocô todo dia? Eu sei que muitas, a gente fala, né, sobre essa questão, assim, do funcionamento do intestino e muitas ficam com vergonha, assim, ai, quantas será que eu faço? Gurias, a gente precisa falar sobre isso, assim, fazer cocô todos os dias é um cenário ideal, sabe? Principalmente para mulheres que se alimentam bem, têm uma alimentação saudável. Eu vejo que muitas mulheres também, que ficam dias sem ir ao banheiro, elas até não vão... Isso já aconteceu comigo, tá? Vou dar meu exemplo de quando eu fazia dietas. Eu não sabia o que comer, né, gurias? Eu tinha uma alimentação, assim, errada, era pouco, porque eu me alimentava, e eu comia muito pouco, passava fome mesmo com essas dietas aí, low carb, cetogênica, tudo isso que é horrível eu já fiz. Por isso que não recomendo, por isso que fui estudar também, porque via que não funcionava e que me fazia muito mal, e por isso que eu faço essas lives aqui pra vocês, assim, semanais,
para incentivar vocês, para mostrar que não precisa fazer nenhum tipo de dieta restritiva para emagrecer, muito menos para melhorar aí o inchaço corporal e outros sinais de saúde mesmo, assim. Mas quando a gente faz uma dieta restritiva e come muito pouco, o que acaba acontecendo? Você não forma bolo fecal para fazer cocô. Então pode ser que ao invés de ir um dia ao banheiro, que é o ideal, a gente ir um dia sim, um dia não, talvez, algumas mulheres vão menos, porque comem um pouquinho menos naturalmente, tá? Mas o ideal é que você vá ao banheiro todo dia. A gente precisa... As nossas excreções, gurias, o que é isso, né? Suor, xixi, cocô, são tão importantes quanto aquilo que a gente come. Se você passa como uma aluna do Método 3P, inclusive, eu faço podcasts com as minhas alunas, né? O que é isso? É um bate-papo que a gente conversa, elas trazem experiências. Eu vou fazer com uma delas, que quando ela entrou no método, ela tava assim, ó... há quase 15 dias sem ir ao banheiro. Eu quero muito que vocês escutem o relato dela, assim, o quanto que isso é dolorido, o quanto que ela achava que aquilo era normal, porque era algo muito presente na vida dela, tá? Depois eu vou contar pra vocês. Tem outra aluna também dessa turma que foi parar até no hospital por causa disso, por causa de uma constipação, que, claro, vinha acompanhada de quê? De muita restrição de alimentos. Então, se você é aquela mulher que quer fazer uma dieta e fica 3 dias a ovo, comendo ovo, 3 dias comendo só frango e espinafre, cuidado. Seu corpo precisa de 40 nutrientes por dia para cumprir todas as funções dele, né? E essas funções são evacuar, de promover aí um funcionamento intestinal saudável, evitar retenção de líquido. Então, a supressão de nutrientes, gurias, também gera muito inchaço corporal. Tanto que eu mostrei pra vocês já, né, o meu relato, eu mostro ali uma foto minha quando eu pesava 15 quilos a mais que hoje. Gurias, além desse peso, eu tinha um inchaço, assim, que era uma coisa absurda, assim. E se vocês olham a foto, vocês pensam, nossa, se alimentava muito mal, comia muita porcaria. Claro que eu tinha picos ali, né, de fazer dieta, e aí chegava um dia que eu não aguentava, e naquele dia eu comia muita porcaria ali, né, porque é insustentável fazer dieta. Eu sempre falo isso, se as dietas funcionassem, todas nós teríamos feito só uma. A gente, né, eu não veria tantas mulheres sempre em busca de uma nova dieta. Então, assim, consumir a quantidade de nutrientes também que você precisa, assim como de água, é fundamental para evitar esse inchaço corporal, tá? Então, assim, preste atenção, como é que tá o seu prato? É um prato realmente completo? Tem fonte aí de carboidrato complexo, de proteína? Você tá conseguindo montar ali todos aqueles alimentos que vão trazer fibras para sua refeição? É importante que você pense nisso também, tá? Eu só vou responder algumas perguntas aqui que eu separei, que eu vi que algumas me falaram assim, numa caixinha de perguntas. Se é normal, no período menstrual, sentir um inchaço muito maior. Quero saber se tem alguma aqui que sente... aqui eu vi que a Mara comentou. Tomo 2 litros de água, faço xixi todos os dias e faço cocô. Perfeito. Esse é um funcionamento do corpo que a gente espera, tá? Por quê? Porque é sinal de que você tá ali trazendo pro seu corpo nutrientes, inclusive para você conseguir fazer aí essa digestão completa. Lembrando que a digestão começa na boca, mas ela precisa ser finalizada também, tá? Aí tô vendo que vocês estão fazendo algumas perguntinhas aqui. A questão da menopausa. Eu tenho muitas alunas, tá, gurias, que estão na menopausa, muitas mulheres que estão aqui também no Insta. E quando a gente fala na menopausa, o que acontece? Tem alguns mitos também de que, assim, a mulher vai engordar muito. E claro que vão haver mudanças hormonais, de novo, assim como essa pergunta que eu vou responder agora, tá? Sobre a questão do ciclo menstrual, ali no período menstrual, propriamente dito. Se quando a mulher, ela tá menstruada, é normal que ela fique mais inchada. Então, por exemplo, pode ser que você vá passar o final de ano nos seus dias aí do seu fluxo acontecendo menstruada. É muito provável, então, que você já tenha uma tendência a inchar um pouquinho mais. Por isso que conhecer o próprio corpo é tão importante, sabe? A gente precisa saber que vão ter períodos do mês que a gente vai inchar um pouco mais. O seio da mulher vai inchar um pouco antes ali da menstruação. Depois, durante a menstruação, você pode também ficar mais inchada, tá? Por quê? Porque vai ter mais estrogênio circulando ali e isso favorece, sim, tá? Dificulta ali com que esse inchaço corporal não aconteça, tá? A circulação também pode ficar um pouco prejudicada. Então, por isso que é muito importante, assim, que você primeiro saiba, né? Se esse inchaço, assim, bom, será que eu tô nos meus dias ali, tô menstruada? Não, não é isso. Vai descartando pra você entender de fato o que tá acontecendo com o seu corpo. Mas é importante a gente falar, assim, que não é normal, gurias, tá? Vocês fazerem uma refeição e se sentirem extremamente inchadas depois dela. Isso não é normal, tá? Eu recebo muitos relatos, assim, de alunas, de mulheres que eu converso, que falam pra mim sempre assim, nossa, quando eu ia sair, eu ia pra festa,
eu nem comia pra não inchar tanto, sabe? Pra barriga não ficar tão inchada. Na época que eu fazia muita dieta, isso já aconteceu comigo também, assim, por exemplo, eu podia comer, gurias, não vou dizer uma sopa, tá, que eu vou estar forçando, mas eu poderia comer, por exemplo, um sanduíche saudável, natural ali, tá? Ou uma vitamina, vamos falar que uma vitamina de banana, tá? Eu podia comer isso antes de uma festa, que eu já sentia um inchaço muito grande na barriga. Por quê? Por causa de uma alimentação totalmente errada que eu tinha antes. Então, tudo que eu comia, eu acabava retendo muito, tá? Então, queria que vocês pensassem sobre isso, assim, como que esse inchaço acontece e o que vocês sentem junto com ele, se vem outros desconfortos, porque é muito provável que venha e você nem se dá conta. Percebe-se aquele dia que você tá mais cansada depois do almoço, ou depois da janta, não é aquele dia que você tá mais inchada também, aí depois já deu uma dor de cabeça no dia seguinte, tá tudo conectado, tudo no nosso corpo tá muito conectado. E quando a gente fala em questões assim, desse inchaço mesmo no corpo, com certeza esse inchaço aconteceu por causa de outro desses sinais que eu falei antes aqui pra vocês, tá? Ou alimentação, ou hidratação, ou alergia alimentar, algum remédio que você toma, a posição que você fica, se você é uma mulher que fica muito tempo sentada também, tá? Então eu quero falar pra vocês agora, assim, a gente chegou naquela hora de eu sugerir pra vocês, antes de entrar aqui propriamente dita nas estratégias nutricionais, eu queria falar qual que é o jeito, assim, que você não deve fazer, tá? Evite fazer isso antes da ceia e antes de qualquer refeição que você for fazer. Agora que eu me dei conta, por isso que eu deixei aberta aqui a janela, tomara que não tenha ficado muito barulho aí pra vocês. Tá um calor aqui, minha gente, um calor aqui em Caxias. Como é que tá aí na cidade de vocês? Aqueceu também? Que aqui aqueceu demais. Então, assim, qual que é o jeito errado? Então, o que você não deve fazer para evitar o inchaço? Que eu já fiz muito quando eu vivia naquela maldita mentalidade da dieta e que eu vejo, infelizmente, tá? Que tem muitos perfis aqui no Insta, que tem muitos posts sendo publicados por aí sugerindo isso para vocês, né? E esse é um dos motivos também que eu venho aqui toda segunda-feira, porque ao invés de afrontar, de atacar isso, eu prefiro trazer aqui um conteúdo da mais alta qualidade para vocês, assim, para que você possa repensar isso aí na sua vida, tá? Então, assim, se você quer desinchar, né, se você quer evitar o inchaço, o que você não deve fazer? A primeira coisa é fazer jejum. Então, assim, não vá em jejum para ceia. Ainda, acho que há uma semana, uma das minhas alunas me mandou aqui um post ali no direct do Insta falando justamente isso, né? Dicas para o domingo, né? Fazer um jejum ali de um dia e depois só jantar. O jejum, ele, já falei, ele tem benefícios sim, mas para quem, principalmente mulheres aqui, eu tô falando aqui com mulheres, tá? Que querem emagrecer, tá? Que querem manter o peso, estão em processo aí de ganho de massa e querem também saúde pro seu corpo, tá? O que é importante falar? Qual é a melhor maneira de você emagrecer? É aprendendo a se alimentar, não é aprendendo a parar de comer. Tá? O jejum, ele pode entrar como alguma estratégia assim, nutricional com acompanhamento de uma nutricionista capacitada para isso. Não sair fazendo por aí, porque o que acaba gerando isso? Compulsão alimentar pode gerar, ou o próprio comer desequilibrado, né? A gente chama do comer transtornado. O que é isso? É quando você tá comendo, você não sabe mais, tem fome, você não sabe nem o que você tá fazendo mais. Você nem tava com vontade de comer. Então, assim, esse é o pior jeito de tentar evitar, tá, gurias? Esse inchaço corporal pós-ceia, fazendo jejum, não faça. Tá, assim, se você pensou em fazer isso, eu vou em jejum pra casa da minha mãe, eu vou em jejum pra casa de quem você vai passar a ceia, não vá. Pelo contrário, tá? Aqui nas estratégias vocês vão ver que o que eu vou propor vai, assim, totalmente para outro lado disso, assim, porque é o que realmente funciona, tá? Outra coisa também que não sugiro que vocês façam, tá? Que é usar cintas, essas cintas modeladoras aí, tá? Principalmente, gurias, aqui eu tô falando com quem tá no processo de emagrecimento, né? E tá querendo aí resultados definitivos, né? Sustentáveis. A cinta modeladora, olha, em salvas exceções ela funciona, tá, gurias? Por exemplo, pós uma cirurgia, você precisa usar, tá? Mas imagina que coisa horrível, gurias. Agora aqui, quem comentou aqui comigo foi a Mara, falou, né, que ela é de Goiás. Mara, tu que tá aí em Goiás, tá muito quente.
Imaginem, gurias, que horror, num calor agora, aqui em Caxias tá 27 graus, é muita coisa aqui pra Caxias, que aqui é mais friozinho. Você tem que colocar uma cinta pra evitar o inchaço corporal. Primeiro que não vai evitar o inchaço corporal, tá? Você vai ter uma falsa ilusão de que você tá com um pouquinho menos ali, que a barriga foi totalmente comprimida, mas também, né, apertando aquilo ali. Isso é péssimo, tá, gurias? Inclusive pode prejudicar a circulação. Eu já vi, inclusive, muitas matérias falando sobre isso, assim, eu sei que são vendidas por aí essas cintas, mas não é o jeito certo, tá? Quando a gente fala aqui em evitar inchaço e evitar todos os sinais negativos que vêm junto com esse inchaço corporal, dores, cansaço, até dormir pior, prejudicar marcadores sanguíneos também, porque isso acontece quando a mulher tá mais inchada, não use cinta modeladora, tá? Serve a mesma coisa para esses chás. Gente, como eu já vi isso, tá? Esses chás que são vendidos, até em camelô, gurias, tem esse tipo de chá, tá? Na internet também. Que são chás vendidos numas caixinhas que diz ali, chá seca a barriga, chá não sei o que, chá... E aí é um monte de erva. Geralmente eles pegam as piores partes das ervas, misturam de qualquer jeito. Gurias, fitoterapia não é bagunça, não é assim que a gente faz, tá? Aquilo ali é feito de qualquer jeito. Então, assim, não tomem chás laxativos. Eu não vou dar aqui nome de chá laxativo para vocês, porque eu sei que muitas podem ir atrás. Mas se vocês conhecem aí uns chás que são laxativos, que vocês já ouviram falar, já tomaram, não tomem chás laxativos, tá? Em grande quantidade. Isso pode causar um prejuízo enorme no fígado de vocês, tá? Não é dessa maneira. Para quem tá, por exemplo, constipada, não vai ser tomando chá laxativo que vai funcionar. Vai ser melhorando a alimentação, melhorando todo o padrão alimentar, tá? Mas então vamos lá, gurias. Qual que é o jeito certo, tá? Quais que são as estratégias nutricionais que eu recomendo que vocês apliquem, assim? Nossa, recomendo muito que vocês apliquem, tá? A partir de hoje, pra gente evitar aí de vocês estarem chegando nesse Natal, se sentindo inchada, se sentindo mal mesmo ali, tá? O que é importante que vocês façam? Primeira coisa, vamos preparar desde hoje, tá? Vamos preparar desde hoje. Pensem naquilo que eu falei pra vocês da questão da ansiedade. Comecem a pensar como é que vocês estão lidando com a ansiedade. Já fiz um vídeo sobre isso, assistam, tá? Utilizem esses pilares, assim, sabe? Claro, o corpo físico é importante, tá? Mas o corpo também mental. Como é que você tá cuidando da saúde da sua mente ali, tá? Você tá conseguindo dar uma caminhada? Tá conseguindo respirar? Você tá respirando bem? Nós temos, inclusive, algumas técnicas até de respiração, gurias, que auxiliam muito a reduzir inchaço corporal, a melhorar mesmo, assim, o tônus até muscular também, tá? Então, tentem incluir, assim. E agora, uma sugestão para vocês, que é chave para quem quer evitar o inchaço corporal nesse final de ano, comecem a partir de hoje, tá? Diminuindo, não vou dizer reduzindo, porque é muito difícil. E também queria pedir que vocês não se cobrem tanto nesse final de ano, tá? Vamos tentar aplicar as estratégias aos poucos, mas não se cobrem tanto. Se você conseguir, por exemplo, só aumentar a quantidade de água, já tá bom, tá? Vamos aos poucos, assim. Então, tentem, porque senão gera muita ansiedade em vocês de querer fazer tudo agora. E aí, você pode acabar ficando mais ansiosa do que conseguir colocar em prática. E como eu não gosto de deixar vocês ansiosas aqui, eu sempre gosto de falar isso. Gurias, o ano vai acabar, mas vai continuar tudo igual, tá? É só uma convenção. Eu ainda mandei esse áudio hoje para as minhas alunas. Eu falei, gurias, a gente tem essa ansiedade porque a gente vai visitar a família, a gente vai viajar, muitas vão ter que se deslocar, tem que organizar um monte de coisa. Eu tô numa semana assim, louca por aqui também, finalizando um monte de coisa pra poder... Não vou tirar férias agora, vou tirar só o recessinho ali de Natal, mas a gente já tá mais ansiosa nesse período, todo mundo tá assim. Se você ainda vai se colocar um monte de meta na alimentação, isso pode piorar. Então, comece aos poucos, tá? Então, quando eu falo aqui, uma estratégia fundamental que é reduzir a quantidade de toxinas que você consome. O que são as toxinas? A gente encontra muito elas nos alimentos industrializados, embutidos. Então, se você é uma mulher, por exemplo, que toma lá no café da manhã um peito de peru, que é um embutido, e aí já passa uma pasta no pão lá, que é outro industrializado, e aí depois o seu pão é um pão que tem muito ingrediente, e aí no meio da manhã você consome uma barrinha de cereal também, ou então um salgadinho. Nada contra esses alimentos, mas dependendo dos ingredientes, eles podem ter toxinas. Depois você toma um refrigerante, sabe? E assim vai aumentando a quantidade de toxina no seu corpo. Então, evite durante essa semana, isso é pra vida toda, tá, gurias? Mas como a gente tá falando aqui em evitar o inchaço ali pro Natal e Ano Novo, a gente já começa desde hoje, tá? E a ideia é que vocês vão mantendo isso depois, é claro. Mas assim, evitar esses alimentos mais embalados é fundamental, tá? Principalmente porque
porque eles são muito ricos em sódio, a grande maioria deles. Inclusive, se vocês forem olhar, assim, os rótulos, vocês vão ver o quanto que eles têm de sódio, muitos, assim, até mais do que a gente costuma sugerir, assim, do que uma alimentação saudável teria por dia. O que isso acaba acontecendo? Prejudica muito a circulação de vocês, tá? E como prejudica a circulação de vocês, vocês vão reter mais líquido. Então, muitas vezes, essa retenção de líquido vem associada a um consumo muito grande de toxinas, tá? Então, assim, como que a gente elimina também toxinas, como eu falei antes? Tomando mais água, né? Lembrem sempre que a água, ela é o veículo universal para tirar toxinas do corpo, tá? Então, assim, vamos combinar, já que a gente tá falando em ir aos pouquinhos, né? A gente dá um passo de cada vez, sem se cobrar muito. Ao invés de você já querer amanhã tomar a quantidade de água ideal para o seu peso, lembrando que a quantidade de água ideal para o seu peso, você vai calcular o seu peso vezes 35 e esse vai ser o valor de água que você deveria tomar em um dia, tá? Mas ao invés de fazer isso agora, nesse momento, vamos pensar assim, ó, porque a gente tem pouquinho tempo, né, gurias? Então vamos ali ter um pouquinho de empatia com o eu do futuro. Eu sempre falo isso também, porque senão você coloca um monte de meta pra você não vai dar conta de fazer e vai se sentir frustrada. Isso gera estresse, vai desbalançar lá o seu hormônio do estresse, o cortisol, e isso também pode gerar inchaço corporal, que é o que a gente não quer, tá? Então vamos combinar assim, amanhã você vai tomar 1 copo a mais de água. Se hoje você toma 2, amanhã você vai tomar 3. Se você tomar 1, amanhã você vai tomar 2. Então, aumenta 1 copo de água, tá? É só isso que eu tô pedindo pra você. Isso já vai ajudar aí a diminuir, evitar também esse inchaço corporal. E se você já tá inchada agora, se você tem os sinais que eu falei anteriormente, como eu vi que algumas responderam que sim aqui, já vai fazendo isso, tá? E aí depois do Natal a gente vai ter outra aula aqui, inclusive eu tenho um presente de Natal maravilhoso para dar para vocês, que eu tava pensando assim, o que eu podia dar de Natal para vocês, né? Algo que eu pudesse assim ajudar todas, claro que eu não tenho como mandar algo para todas assim, são muitas, mas eu queria fazer algo que todas pudessem participar e eu vou fazer, tá? Então a gente vai ter uma surpresa aí de Natal que eu vou contar já para todas aí começarem esse 2022 assim, cheia de energia, tá? Conquistando todos os seus objetivos aí que querem de saúde, mas com mais leveza, tá? Leveza, clareza, que é essa maneira que eu trabalho, é essa forma, assim, que eu realmente vejo que traz resultados aí a longo prazo, tá? Então, façam essa questão, diminuam as toxinas industrializados, embutidos, olhem os rótulos, inclua 1 copo de água, tá? E aí a gente vai falar, assim, uma estratégia chave, assim, quando a gente fala em evitar a retenção de líquido pós-Natal, pós-Ano Novo. A partir de agora, é muito interessante que vocês incluam em todas as refeições de vocês alimentos diuréticos, tá? O que são esses alimentos diuréticos? São os alimentos naturais, tá? Principalmente os alimentos de origem vegetal, a gente sempre vai encontrar um alto potencial diurético em alimentos de origem vegetal. Então, como é que a gente pode pensar em montar um dia, de repente, um cardápio aí diurético, tá? Para vocês. Você pode começar o seu dia sempre tomando essa aguinha, respingando ali meio limãozinho ali, tá? Então, já vou entrar aqui na pergunta que me fizeram. Como é que era a pergunta? Água morna com limão emagrece? Bom, primeiro que não, tá? Água morna com limão isoladamente não vai emagrecer. Se, por exemplo, se você tem uma alimentação rica em industrializados, você ou faz muita dieta restritiva, tá? Não tem controle ali da sua fome e saciedade, água com limão não faz milagre. O que acontece com a água com limão ali? É um momento de a gente acordar o nosso corpo de uma forma gentil mesmo. Então, você toma ali uma água morna, lembrando que o seu corpo já vai estar numa temperatura também, mais ali morna, não vai estar numa temperatura gelada, então a água morna, ela tem essa sensação, isso a gente estuda muito, tá? Na medicina oriental ali, essa questão da água morna, mas pode ser uma água gelada também, tá? Aí vai depender de como que você quer seguir, mas a água morna, ela é interessante, tá? Ela tem vários benefícios, posso inclusive falar sobre isso depois, mas pode ser água gelada, ainda mais nesse calor que a gente tá agora. Mas é importante colocar, então, meio limão ali. Você já traz um alimento diurético logo de manhã. Pode ser antes do café da manhã, para quem faz o café da manhã, é uma boa sugestão. Aí, o que dá para fazer no almoço, tá? Como é que você pode incluir, ou até no lanchinho ali, para quem faz aquele lanchinho intermediário da manhã, inclua uma fruta. Então, você pode consumir, por exemplo, uma mamão ali. Você pode colocar, de repente, um morango, fazer uma vitamina, sabe? Trazer um suco verde, tá? No almoço, faça um prato que a metade desse prato seja de vegetais, gurias. Assim, isso é chave quando a gente fala em evitar inchaço corporal.
Inclusive, eu sempre tô mostrando aqui nos stories pra vocês, fotos das gurias lá do Metro 3P, das minhas alunas, como que elas montam os pratos pra vocês se inspirarem. Porque eu mostro muito como que eu monto os meus aqui em casa, mas eu quero que vocês vejam que existem diversas maneiras da gente montar os pratos, tá? Com alto potencial, por exemplo, diurético. E como que a gente faz isso? Fracionando esse prato ali nos nutrientes que a gente precisa, carboidratos, proteínas, mas trazendo uma grande quantidade de alimentos diuréticos ali, né? Então, trazendo vegetais verdes escuros, trazendo pepino, trazendo tomate. Não é uma rodela de tomate, sabe, gurias? Eu vejo assim, logo que as gurias começam no método, muitas mandam, às vezes, pra mim as fotos. Ou até aqui, esses dias eu pedi pra vocês, me manda a foto do seu prato. Tiveram muitas que me mandaram, gurias, assim, um pedaço de frango, só um tomate, um alface. É claro que vai sentir fome em seguida. O corpo não tá recebendo todos os nutrientes que ele precisa ali, tá? Então, assim, consuma fontes mais generosas. Não precisa ter um monte de vegetais, um de cada tipo. Mas se você tem, por exemplo, só uma couve, um pepino e um tomate na sua casa amanhã, faz com que esses vegetais, eles ocupem a metade, 50% do seu prato. Aí você vai estar fazendo uma refeição com altíssimo potencial diurético, tá? Aí no meio da tarde, o que dá pra fazer no meio da tarde? Uma coisa que eu amo, pra quem gosta, pra quem é privilegiada de morar num lugar onde encontra nos quiosques aí na rua, por favor, consumam água de coco. A água de coco é rica em sais minerais, é maravilhosa quando a gente fala em potencial diurético, tá? Mas poderia ser também ali um suco de alguma fruta, sabe? Você poderia fazer de novo, repetir lá a aguinha com limão, mas aí fazer de repente um suco, uma limonada, sabe? E aí no jantar, você pode fazer a mesma coisa, ou fazer um sanduíche com vários vegetais ali junto, ou você pode repetir o seu prato do almoço, tá? E agora eu vou dar pra finalizar, que eu já vi que eu já tô batendo meu horário aqui, a gente já tá quase 1 hora juntas, gurias. Vou entrar numa estratégia que eu amo, que eu sempre sugiro aqui pra vocês, estratégia mais de especiarias, assim, tá? De chá também, uma estratégia mais fitoterápica. Lembrando o que é essa questão fitoterápica, né? É o potencial mesmo medicinal das plantas. Lembrando que todas as plantas, elas têm um alto potencial, a grande maioria delas, um alto potencial medicinal. Infelizmente, a gente perdeu um pouco essa cultura, assim, principalmente a minha geração, assim, eu noto que perdeu muito isso. Das nossas avós, era algo mais presente. Felizmente, a gente tá vendo isso voltar, tanto com a fitoterapia, né, esse resgate também aí de toda essa sabedoria, tanto oriental, mas também indígena que nós temos aqui. Então, é interessante a gente repensar, a gente conhecer o poder das ervas, sabe? A gente saber que você não precisa sempre de um remédio, sabe? Ai, tô inchada, tomo tal remédio. Ai, tô assim, não precisa. Às vezes você começa a incluir as ervas. É claro que como essas ervas, esses chás, eles não têm efeitos colaterais como os remédios, o resultado ele pode demorar um pouco mais a surgir. Então, essa estratégia que eu vou dar hoje pra você, eu sugiro que você comece hoje, não espere pra fazer só ali antes do Natal, sabe? E ainda assim, tá? Essa que eu vou passar hoje, ela é tão potente, que se você utilizar ela depois de uma refeição, você já vai sentir benefícios, tá? Então, qual que é a estratégia que eu quero passar pra vocês, assim? Pra vocês fazerem tanto agora quanto depois da ceia. É um chá, tá? E você vai colocar nesse chá cardamomo. O cardamomo, gurias, é uma erva muito conhecida lá no Oriente, tá? Eles usam muito, assim, é uma das especiarias mais utilizadas. Tem um altíssimo potencial, inclusive aqui fora um pouquinho da aula, mas só uma curiosidade. Ela tem um potencial, assim, um alto potencial afrodisíaco, tá? Eles falam muito sobre isso lá, assim, também, então tem esse lado. Mas ela tem um alto potencial também de facilitar aí o funcionamento intestinal, evitando, então, inchaço corporal. Principalmente no processo quando você come alimentos ali um pouco mais pesados para digestão, sabe? O cardamomo auxilia muito a trazer aí esse funcionamento intestinal mais eficiente. Então, um chazinho, tá? De cardamomo, de gengibre e de anis. Então, assim, é o trio para combater qualquer tipo de inchaço, tá? Assim, inclusive, se você conhece alguém que fica muito inchada, aproveita, manda essa live para essa pessoa. Aqui embaixo tem um aviãozinho que você pode mandar ela. Eu tô olhando ali porque eu tava com o chat do ladinho. Manda essa live para essa pessoa. Essa live não vai ficar salva aqui por muito tempo, mas aí ela vai receber ali a notificação e ela pode ver rapidinho ali, ou então acompanhar aqui meus conteúdos e vai acabar vendo ali algum outro conteúdo para reduzir o inchaço corporal também, tá? Então vocês podem começar a fazer esse chá hoje, façam todos os dias até aí
a última ceia que vocês vão lá do ano novo, tá? Ajuda muito, assim. Eu tenho muitos relatos, inclusive, de mulheres que fizeram essa estratégia e no dia seguinte, assim, elas me mandam, nossa, esse chá aqui é potente mesmo, eu tô me sentindo bem melhor. Claro, né, gurias? Primeiro eu falei pra vocês todo o resto, assim, a estratégia, a fitoterapia, a estratégia do chá só vai funcionar se todo o resto tá funcionando. Então, a saúde física, a saúde mental, e aí você vai incluindo, mas lembrando que quando a gente fala em estratégias aqui fitoterápicas de chás, elas auxiliam muito, tá? Até com que a gente regule melhor ali o nosso funcionamento fisiológico, hormonal também, então sensação de fome, tem algumas ervas, por exemplo, que eu já ensinei isso lá na aula de ansiedade, assistam lá depois, que elas auxiliam inclusive a modular aquela ansiedade, aquela vontade muito grande de comer doce à noite. Então eu queria muito que vocês tivessem essa visão assim de que realmente, sabe, aquilo que a gente come tem um poder sim, sabe, de nos curar, sabe, ou de, claro, óbvio, né, nos adoecer, mas também tornar, assim, as coisas muito mais difíceis a nível mental mesmo, assim, não é à toa que a gente sabe que a depressão, por exemplo, está muito associada também àquilo que se come, assim como a ansiedade. A gente tem muitos estudos que mostram isso, que tem nutrientes, por exemplo, que são fundamentais para evitar, por exemplo, que a pessoa desenvolva ansiedade, depressão. Então, incluir alimentos ali fundamentais, né, funcionais, combinar refeições completas, são, assim, algo essencial para evitar inchaço, tá, gurias? Aí eu vi que alguém perguntou como é o nome da erva. Então, assim, gurias, vai ser gengibre, cardamomo e anis, tá? Como é que a gente faz sempre o chá? Eu já ensinei também, mas a gente sempre faz assim. É uma colherzinha, tá? Uma colherzinha de chá, se for a erva ali, né? Então você vai usar. Se for, por exemplo, como é o gengibre, aqui a gente tá falando mais em decocção, né? Então vocês vão fazer por decocção, porque o cardamomo são aquelas bolinhas, você vai colocar para ferver, tá? Uma colherinha de cada e você vai colocar mais água. Então, ao invés de colocar só 200 ml, você vai colocar 200 ml se fosse só pro anis. Aí você coloca mais 200 ml porque tem o cardamomo, tá? E aí pro gengibre. Vamos fazer assim, pra ficar mais claro, porque a gente já tá no finalzinho da live, alguém pode sair. Eu vi que alguém falou. Como eu falei um pouquinho depois, eu vou fazer um resuminho pra vocês, tá? E depois eu coloco nos stories pra vocês verem, tá bom? E aí, assim, fora essa estratégia do chá, vamos tentar, gurias, durante esses próximos dias, assim, fundamentalmente, tá? Incluir aí os alimentos diuréticos em todas as refeições. Então, sempre que você for fazer uma refeição, ao invés de comer o salgadinho, ao invés de comer só aquele industrializado, traz um alimento ali rico, né, nesse potencial diurético, que, como eu falei, são os alimentos ali de origem vegetal. Então, por exemplo, se você é uma mulher que come só uma fruta no dia, come só uma banana, inclui o abacaxi. O abacaxi é perfeito, é super diurético, uma coisa que é uma delícia de fazer, que eu só não vou comer agora, porque não tenho em casa, mas eu quero ver se amanhã eu compro, porque eu acho assim, ó, no verão, pra mim, não tem coisa melhor, cortar rodelinhas de abacaxi, sabe, com um pouquinho de canela. Dá pra colocar um pouquinho de aveia em cima, sabe? A canela também, ela tem um potencial termogênico, então ela estimula aí essa circulação do corpo, esse fluxo sanguíneo, sabe? Então é incluir mais frutas. Isso já é uma estratégia, gurias, excelente para você evitar o inchaço corporal. Vocês sabiam, assim, que a gente tem um dado da OMS, Organização Mundial de Saúde, que ela sugere que a gente consuma de 3 a 5 porções de frutas. Sempre que eu começo uma turma do Método 3P, ou que eu tô dando uma palestra, ou que eu tô aqui dando uma aula para vocês, eu pergunto: quantas frutas você come por dia? Quero perguntar, inclusive, para quem tá aqui. Quantas frutas você come no dia? Me fala. A grande maioria come uma, no máximo 2. Aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, que é mais friozinho, acho que Paraná um pouquinho, né, gurias? Se tiver alguém do Paraná, me fala. Aqui que é mais frio, gurias, no inverno, tem mulheres que não comem fruta, não comem nenhuma. Por quê? Porque tá frio. A gente consegue preparar as frutas de diversas maneiras também no frio. Claro que no verão é muito mais fácil, né? Mas assim, incluir mais frutas é uma estratégia nutricional que é algo simples, que você não precisa gastar com nenhum produto caríssimo. Lembrando que, gurias, a mídia, a indústria, ela sempre vai querer vender para vocês o que é mais caro, que é para ela faturar. Então, se você vai numa farmácia dessas de manipulação, numa loja de produtos naturais, sempre vai ter lá um lugar, a farmácia em si, né? A farmácia, tudo que é lugar que a gente olha tem uma farmácia, isso me assusta tanto, porque eu penso, meu Deus, tá todo mundo doente, porque que tanta farmácia que a gente tem, né? Feira, tem algumas cidades que é uma luta para se achar uma feira.
Uma feira orgânica, então, mais difícil ainda. Agora, a farmácia a gente acha assim, ó, em tudo que é lugar. Então, vejam como que estão invertidos, assim, né, esses valores, né? O que a gente deveria estar priorizando mais, que é uma alimentação natural para a população, não é valorizado, né, por uma questão econômica, enquanto que shake, produto para desinchar, chá para não sei o que, isso é muito vendido, sendo que o melhor chá, gurias, já vou dizer aqui para vocês, não é o de saquinho. Então, aquele chá caríssimo lá de R$100, que eu sei que vendem aí, o chá de bolo, que o dia que me disseram que tinha um chá com gosto de bolo, eu falei, não, chá é chá, bolo é bolo, por favor, né? Quer comer um bolo, senta e come o bolo. Agora, o quão estranho que é isso, tomar um chá, que é um negócio líquido com gosto de bolo, gente, pelo amor de Deus, não. Tô vendo vocês respondendo aqui, verdade, bem assim. Acho que alguém falou aqui quantas frutas será. Que bom que gostaram da live, tô vendo vocês falando que amaram a live. Eu também amo estar aqui com vocês. Feliz que a nossa aula de hoje ficou sem travar, né? A gente fez aqui um formato diferente. Hoje eu tô passando para vocês por uma câmera para evitar de travar e vi que funcionou, fiquei feliz. Mas assim, então vamos tentar fazer isso, tá? Vamos tentar não olhar muito pro que tá sendo vendido na mídia. Eu sei que é tentador, gurias, eu sei disso. Sei que vocês abrem lá o Instagram de uma mulher famosa, muitas vezes, né, que trabalha com isso, assim, e tal, e ela consome esses produtos, mas lembrem que ela é paga para falar desses produtos, tá? Que na grande maioria, na grande maioria das vezes, assim, a gente não tem estudo realmente sério falando que aquilo ali funcione. É muito melhor, é muito mais barato você fazer, por exemplo, esse chá que eu falei aqui, sabe, que são com 3 especiarias que nós temos muitos estudos falando delas, que são muito mais baratas, porque você vai comprar em saquinhos assim, você não vai gastar, meu Deus, nem assim 1/3 do que custa uma caixa daquele chá lá famoso, sabe? Então, assim, vamos começar a pensar nisso. Eu sei que a indústria vende algo que é tentador, que bota lá pra vocês um chá e bota lá uma barriga que como se você fosse ter aquela barriga por tomar aquele chá. Eu vejo muito isso sendo vendido, mas nenhum chá vai fazer isso, tá, gurias? Principalmente esse. O que vai fazer? São estratégias nutricionais que eu falei aqui. Então, você começar, por exemplo, eliminando toxinas, consumindo a quantidade de água ideal, incluindo alimentos diuréticos em todas as refeições. Eu queria muito que vocês pensassem assim, quando a gente fala em nutrição, nunca vai ser algo isolado. Assim como não vai ser um alimento isolado que vai ser consumido lá no Natal, por exemplo, que ele vai te deixar inchada. Não vai ser só aquele alimento, tá? Pode ser que você já venha ficando inchada por outros dias, né, de tanto consumir esse alimento. Lembrando também que se você tem uma alergia alimentar, pode ser que você tenha consumido o alimento na quarta-feira. Mas no sábado que você vai sentir o desconforto, tem algumas mulheres que demoram tempo a sentir ali o desconforto da alergia. Então, prestem atenção, gurias, nesse sentido, assim, pra vocês evitarem mesmo, sabe? De sempre após uma refeição, já ver que você tá ficando inchada, que você tá ficando com desconforto, você come de novo aquele alimento. Façam testes aí. Se você não se sente bem com aquele alimento, evita ficar uma semana sem ele. Depois você reintroduz ele. Lembrando também que o que é muito importante quando a gente fala em inchaço corporal, em estratégias nutricionais, é variar a alimentação. Então, forneça para o seu corpo cada semana uma estratégia, sabe? Semana que vem, então, como eu falei, vocês vão ter um presente de Natal que eu vou dar pra vocês. Vai ser algo super especial, tô preparando com muito carinho, por isso que eu tô mais corrida também essa semana. Aqui ao longo dos dias eu vou contando pra vocês, tá? Pra quem perdeu o chá, eu vi que alguém comentou aqui comigo. Cheguei agora, perdi o chá. Que bom, entrei quase no fim, você é incrível, vocês que são incríveis, eu amo estar aqui com vocês. Voltem sempre aqui, gurias, às segundas-feiras, sempre vou trazer um conteúdo pra gente bater papo, sempre vou trazer também histórias assim reais. Eu sempre gosto de trazer, sabe, as histórias das minhas alunas, as mulheres que eu conheço, pra vocês verem que isso que você acha que só acontece com você, acontece com muitas mulheres, tá? E que sempre que a gente começa a se conhecer melhor, entender de fato o que é a nutrição. Nutrição não é dieta, gurias. Dieta você bota no Google, você baixa. Né? Se as dietas funcionassem, ninguém estaria aí com doenças relacionadas ao excesso de peso. Lembrando sempre que o excesso de peso também não é só uma questão estética. Você vai emagrecer só pela estética. Você tem muitos benefícios de saúde associados também. E como eu converso muito com vocês, eu tô aqui no Instagram quase que todo dia aqui conversando com vocês, eu recebo muitas queixas assim de mulheres que têm uma vida
extremamente, assim, abaixo do que ela poderia ter. Então, uma vida com dor, uma vida cansada, uma vida com uma vontade excessiva por açúcar, por causa de tanta dieta, por causa de tanta restrição, ou muitas vezes falta de conhecimento mesmo, não teve acesso à educação nutricional. A grande maioria de nós não teve. Então, a ideia dessas aulas semanais é justamente essa, tá? Eu trazer aqui para vocês o meu melhor conteúdo para poder ajudar aí na rotina de todas, tá? Então, o chá eu falei que eu vou deixar depois nos stories, mas o chá é um chá que a gente faz com cardamomo, gengibre e anis, tá? Lembrando que o cardamomo também tem um potencial aí afrodisíaco, sabe? Experimentem aí, depois me contem, tá bom? Vocês são maravilhosas, obrigada a todas pelo carinho. Já estamos juntas aqui há mais de uma hora, é muito gostoso sempre estar aqui. E a minha sugestão pra você, sabe qual que é? Eu sei que muitas têm uma vida muito corrida, tá? Mas eu acho que você merece ter um dia na sua semana pra ter o seu momento, sabe o seu momento? Então separa, toda segunda-feira você coloca lá no seu despertador, hora da Nutri lá, coloca que vai ser a sua hora lá pra se conhecer mais, pra se nutrir melhor. Segunda-feira às 19h19, coloca no seu despertador. Eu tô preparando muito conteúdo pro próximo ano. Eu quero fazer também algumas sessões aqui com vocês de comer com atenção plena, que envolve uma espécie de meditação. Quero ensinar vocês a respirar melhor, tá? Lembrando que essas aulas aqui, elas não ficam salvas aqui no Insta, tá? Então estejam ao vivo aqui comigo, porque sempre quem tá ao vivo aproveita mais. Eu sempre tento também responder a grande maioria de vocês sabem disso. E aí a gente vai formando assim mesmo essa rede de mulheres aqui para se ajudar nos comentários. Eu sempre tento trazer muito assim do meu curso aqui também, porque eu tenho curso de emagrecimento feminino, só que a gente tem as vagas muito reduzidas e lá eu vejo tantos resultados assim das alunas que eu sempre quero levar isso para mais mulheres assim. Então, quero muito, muito que vocês consigam aplicar, tá bom? Já falei aqui todos os temas da live que a gente se propôs, acredito que tenha ficado, que bom que vocês gostaram, fico feliz, tá bem? E aí a gente se vê na próxima segunda-feira, às 19h19. Na segunda-feira a gente vai ter uma próxima estratégia, tá? A gente vai falar também de alimentação e vai falar também, aí a gente vai entrar, como vocês já vão ter saído do Natal, a gente vai ter uma estratégia um pouquinho mais pós-ceia de Natal, tá? Essa é uma pré, assim, mais para vocês se prepararem para ceia, mas depois a gente vai fechar com chave de ouro. Eu vou estar viajando semana que vem, então rezem aí, vou estar na minha família, mas rezem para dar tudo certo e eu conseguir fazer a aula da semana que vem. Lembrando que eu tô aqui toda segunda, só não tô aqui quando acontece alguma coisa, a internet não funciona ou o Instagram fica bugado, mas a ideia é que a gente sempre se encontre aqui às segundas-feiras, então reserva aí esse dia da sua semana para você investir no seu autocuidado, aprender mais também sobre nutrição e essa nutrição que eu tanto promovo aqui, né? Que claro que é sobre o corpo físico, aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente se nutre de todas as formas também, tá bom? O nosso comportamento, como é que tá a nossa saúde mental, tá bem? Um beijo para todas e uma excelente semana. Lembrando, né? Não comecem uma dieta hoje, mas coloquem em prática aí as estratégias que a gente conversou aqui na aula de hoje. Boa noite!